Silvio Santos, conhecido por seu carisma magnético e presença cativante nas telinhas, tornou-se uma figura atemporal no entretenimento brasileiro, termo ainda utilizado para descrever sua influência duradoura. Por décadas, seu charme magnético e autoconfiança incomparável fizeram dele não apenas um nome familiar no Brasil, mas uma figura querida além das fronteiras. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, o jornal argentino Clarín publicou um obituário que celebrou não apenas suas habilidades excepcionais como apresentador, mas também a incrível confiança que definia sua persona, ressoando com milhões de telespectadores ao redor do mundo. Mas sua morte foi inesperada. Apenas dias antes, tudo indicava que Silvio estava no caminho da recuperação. Tudo indicava que ele seria liberado nos próximos dias, mas a situação mudou de repente. Compartilhou seu bom amigo, o apresentador Celso Portiolli. Essa reviravolta repentina chocou aqueles que o conheciam, deixando um legado que moldaria para sempre o cenário da televisão brasileira. Se você gostou dessa homenagem a Silvio Santos e quer saber mais sobre sua vida e impacto, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Silvio Santos era conhecido por seu estilo distinto, e uma de suas marcas registradas mais reconhecíveis era o microfone que ele usava no peito durante todas as transmissões. Esse acessório aparentemente simples tornou-se inseparável de sua imagem e foi uma parte fundamental de seu apelo. Somente no final de 2014, ele decidiu abandonar esse visual característico, mas ele permaneceu um símbolo de sua presença na televisão brasileira por muitos anos. No entanto, Silvio era muito mais do que apenas um apresentador de televisão. Ao longo de sua carreira, construiu um império midiático que se estendia por diversas indústrias, do setor bancário à construção civil. Silvio revolucionou a maneira como o público interagia com a mídia e as marcas, estabelecendo novos padrões de engajamento e interatividade. Sua notável habilidade de comunicar de forma direta e eficaz lhe permitiu criar um vínculo duradouro com seu público, tornando-o uma figura única no cenário midiático. Especialistas em comunicação e marketing frequentemente destacam a habilidade incomparável de Silvio em se conectar com as pessoas. Ele revolucionou a TV aberta no Brasil ao criar um estilo de apresentação carismático, conectar-se com as massas e estabelecer um padrão de interatividade e entretenimento popular que ainda permanece influente até hoje, diz J.C. Rodrigues, doutorando em Comunicação e Práticas de Consumo na ESPM e ex-diretor da Disney Brasil. Ele foi uma das figuras mais icônicas da TV brasileira e soube equilibrar ser uma celebridade acessível, próxima de seu público, enquanto também exibia a imagem de um homem feito, alguém que construiu um império midiático a partir de um começo humilde. O impacto de Silvio Santos não se limitou à televisão. Sua influência também se estendeu ao mundo do jornalismo, e suas contribuições ainda são reconhecidas hoje. Lúcia Santa Cruz, professora de História do Jornalismo na ESPM, aponta a importância de seu trabalho ao remodelar o cenário da mídia. A criação do SBT marcou o início de um jornalismo mais popular no Brasil, focado em questões cotidianas e acessível ao público em geral. Essa abordagem foi inovadora na época e tornou o jornalismo mais próximo das pessoas de todas as classes sociais. No campo dos esportes, a influência de Silvio também é notável. Joaquim Lopretti, gerente da agência Absolute Sport, observa como Silvio compreendeu a diversidade cultural do Brasil e refletiu com sucesso isso em sua programação. Silvio Santos foi um pioneiro ao entender a diversidade do Brasil e adaptar sua programação para refletir essa diversidade. Como comunicador e empreendedor, ele abriu novos mercados e uniu as pessoas em frente à televisão. Os domingos de futebol, como conhecemos hoje, devem muito ao fato de ele ter ajudado a estabelecer o domingo como um dia em família para os brasileiros.
O legado de Silvio também vai além da televisão e da mídia. Para Eric Messa, coordenador do curso de Publicidade, Relações Públicas e Propaganda da FAAP, Silvio Santos é um símbolo de criatividade e empreendedorismo que inspirará futuras gerações. Silvio Santos será lembrado como uma referência eterna de criatividade e empreendedorismo no Brasil. Ele começou com pouco, mas com sua visão de negócios e habilidades de comunicação, construiu uma carreira de enorme sucesso. Sua trajetória serve de inspiração para muitos. A notável carreira de Silvio Santos, celebrada por milhões, também foi marcada por controvérsias, especialmente em seus últimos anos como apresentador de televisão. Apesar de sua influência indiscutível no entretenimento brasileiro, suas declarações públicas durante esse período geraram sérias preocupações. Muitos de seus comentários foram amplamente criticados por serem racistas, sexistas e gordofóbicos, gerando uma reação negativa e deixando um legado complicado. Um dos incidentes mais notáveis ocorreu em novembro de 2014, quando Silvio fez um comentário que muitos consideraram insensível racialmente. Durante uma aparição do elenco da novela infantil Chiquititas no Teleton, Silvio Santos comentou sobre o cabelo de Julia Oliver, uma atriz negra. Quando Julia expressou seus sonhos de se tornar atriz ou cantora, Silvio respondeu com uma pergunta que muitos consideraram chocante. Mas com esse cabelo? Suas palavras foram criticadas por perpetuarem estereótipos sobre a aparência das mulheres negras, especialmente em uma indústria onde os padrões de beleza frequentemente excluem representações diversas de cabelos naturais. A controvérsia não parou por aí. Em setembro de 2016, enquanto apresentava seu próprio programa Silvio Santos, ele fez outro comentário racialmente carregado. Desta vez, comentou sobre o cabelo cacheado de uma menina negra na plateia, dizendo que chamava muita atenção. Muitos telespectadores consideraram esse comentário desnecessário e ofensivo, destacando um padrão de observações que pareciam chamar atenção para as diferenças raciais de maneira desconfortável e depreciativa. Mais tarde, no mesmo ano, durante outra aparição no Teleton, Silvio Santos fez outro comentário questionável ao entrevistar uma dançarina negra. Ele disse: "Você é muito graciosa. Mesmo sendo a única negra entre as meninas brancas, você é linda." Embora ele tenha tentado fazer um elogio, suas palavras foram amplamente interpretadas como insensíveis racialmente, sugerindo que sua beleza era de alguma forma excepcional por causa de sua raça. No início de julho de 2017, Silvio gerou mais polêmica quando criticou publicamente a aparência da apresentadora Fernanda Lima, chamando-a de muito magra e insinuando que ela não tinha amor nem sexo. Ele ainda comentou que quem gosta de ossos é cachorro. Essas declarações foram imediatamente condenadas por gordofobia, e Fernanda Lima, visivelmente abalada, respondeu durante uma aparição no Pânico na Band, dizendo de forma direta: "Silvio, por que você não se cala?" Os comentários problemáticos de Silvio continuaram até o final de 2018. Durante outra aparição no Teleton, ele fez uma observação altamente inadequada sobre a roupa da cantora Cláudia Leite. Quando Cláudia tentou abraçá-lo, Silvio respondeu com: "Esse negócio de abraço me excita." Para tentar amenizar o constrangimento, Cláudia, claramente desconfortável, tentou esclarecer dizendo: "Você quis dizer excitado com euforia, com entusiasmo, né?" Mas Silvio insistiu: "Não, excitado é realmente excitado." O comentário deixou Cláudia visivelmente desconfortável, e no dia seguinte ela se manifestou, dizendo: "Quando passamos por episódios como esse, vemos um exemplo do que acontece com muitas mulheres todo dia, em muitos lugares." As controvérsias continuaram. Mais tarde, Silvio Santos fez um movimento que gerou ainda mais indignação. Ele abriu o vestido de Lívia Andrade para espiar seu decote ao vivo. Para piorar a situação,
ele ameaçou demitir dançarinas com coxas finas, reforçando seus ideais insalubres e misóginos sobre os corpos das mulheres. Quando a revista Isto É publicou um artigo chamando-o de misógino, Silvio Santos respondeu de uma maneira que muitos consideraram alarmante. Ele admitiu abertamente ser misógino, dizendo: "Não sei o que é misógino, mas achei bonito. Sou misógino. Sou misógino." Essa declaração só alimentou ainda mais as críticas, já que muitos telespectadores e comentaristas a viram como uma aceitação sem desculpas de atitudes ultrapassadas e prejudiciais. Embora sua carreira tenha sido, sem dúvida, inovadora e influente de muitas maneiras, esses momentos polêmicos pintaram um lado mais sombrio de sua persona pública. Agora, vamos voltar no tempo para relembrar o dia 18 de julho de 2024, um dia que marcaria o início do último capítulo na vida de uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Silvio Santos foi internado no renomado hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo. O ícone de 93 anos havia contraído uma infecção por H1N1, um vírus que logo desencadearia uma série de batalhas de saúde que acabariam levando à sua morte. Sua família, que sempre esteve ao seu lado, manteve-se esperançosa enquanto ele foi liberado 2 dias depois. No entanto, em 1º de agosto do mesmo ano, a situação tomou um rumo diferente. Silvio foi novamente internado, desta vez para exames de imagem, e conforme os dias passavam, ficou claro que sua saúde estava piorando. As atualizações de sua família eram a única fonte de conforto para seus milhões de fãs. Tiago Abravanel, neto de Silvio, que cresceu com o homem a quem carinhosamente chamava de avô, foi aos meios de comunicação compartilhar notícias tranquilizadoras. Está super restrito. Obviamente a família está cuidando dele, mas graças a Deus ele está sendo muito bem assistido por todos os médicos, pela maravilhosa equipe do hospital, e com a fé de todos, ele vai superar isso logo, disse Tiago, tentando acalmar os temores de quem o via não apenas como uma personalidade da televisão, mas como um tesouro nacional. O escritório de imprensa do SBT, a emissora onde Silvio foi o rosto do entretenimento brasileiro por décadas, ecoou as palavras de Tiago, afirmando que o apresentador está melhorando a cada dia. Apesar desse otimismo, mais detalhes sobre sua internação não foram divulgados, deixando os fãs ao mesmo tempo esperançosos e ansiosos. Mas no dia 17 de agosto de 2024, o impensável aconteceu. O mundo soube que Silvio Santos, o homem que passou mais de 60 anos nos corações e lares do Brasil, faleceu aos 93 anos. A causa foi a broncopneumonia, uma complicação proveniente de sua infecção anterior por H1N1. O hospital confirmou seu falecimento às 4h50 da manhã, e uma onda de tristeza tomou conta do país. Em um comunicado, o hospital expressou seu profundo pesar. O hospital israelita Albert Einstein confirma, com pesar, o falecimento de Sr. Abravanel Silvio Santos, aos 93 anos, hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, por broncopneumonia após infecção por influenza, H1N1. O hospital expressa sua solidariedade com a família e todos que sofrem com a perda. Sua morte foi recebida com uma onda de tributos, não apenas de sua família, mas de pessoas de todo o Brasil e do mundo que foram tocadas por seu carisma, inteligência e influência. Tanto a cidade quanto o estado de São Paulo, juntamente com toda a nação, decretaram luto oficial para homenagear o homem que moldou o entretenimento brasileiro. Mas, fiel aos desejos de Silvio, não houve velório público. Seu enterro, de acordo com as tradições judaicas, foi uma cerimônia privada, restrita a familiares e amigos próximos. O SBT, a emissora que foi a casa de Silvio durante a maior parte de sua carreira, divulgou uma declaração emocionante após sua morte. Ela dizia: "Hoje o céu está feliz com a chegada do nosso querido Silvio Santos.
Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil por mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, Senhor Abravanel é ainda mais especial e estamos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que vivemos juntos. Esse sorriso largo e essa voz tão familiar serão sempre lembrados com grande gratidão. Descanse em paz e você será sempre eterno em nossos corações. A última aparição pública de Sílvio ocorreu em 1º de fevereiro de 2024, apenas alguns meses antes de sua saúde se deteriorar. Nesse dia, ele visitou seu amigo de longa data e cabeleireiro pessoal, Jassa, para um corte de cabelo e uma tintura, um ritual que fazia parte da vida de Sílvio há décadas. Foi uma das últimas vezes que o público viu o homem que foi o rosto da televisão brasileira. Antes disso, no seu aniversário, 12 de dezembro de 2023, Sílvio foi surpreendido pela equipe do Fofocalizando, que o visitou em sua casa para gravar uma celebração especial com ele. Foi um momento raro e tocante que mostrou o quanto Sílvio apreciava seus fãs e como o vínculo entre ele e o público brasileiro permaneceu forte ao longo de sua vida. Ele expressou sua gratidão, dizendo: "Sou muito grato por esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá a energia para voltar." Ficou claro que o espírito de Sílvio estava tão vibrante quanto sempre, apesar dos desafios da velhice. Mais cedo naquele ano, em 25 de novembro de 2023, a filha de Sílvio, Patrícia Abravanel, compartilhou um vídeo emocionante de seu pai passando o Dia de Ação de Graças com seus netos. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, capturou um momento de alegria enquanto Sílvio brincava com a família, fazendo todos rirem. Para quem sente falta do meu pai, vou mostrar um pouquinho da nossa celebração de ação de graças. Como sempre, ele não perdeu a oportunidade de fazer piadas. Ele fez questão de ler as notas de gratidão de todos e até inventou algumas próprias para zombar de todo mundo. Sensacional! Compartilhou, dando aos fãs um último vislumbre do humor e do charme que tornaram Sílvio um nome familiar por gerações. Mas por trás dos sorrisos públicos e das piadas, os últimos anos de Sílvio foram marcados por crescente isolamento. Sua última aparição no programa Silvio Santos foi gravada em setembro de 2022, embora tenha sido exibida apenas em fevereiro de 2023. No episódio, Sílvio, sempre o entertainer, foi questionado por Patrícia sobre o motivo de estar se afastando do programa. Com seu humor característico, ele simplesmente respondeu: "Preguiça de gravar." Esse momento capturou a essência do humor de Sílvio, direto, simples e cheio do carisma que o tornou uma figura nacional. À medida que a saúde de Sílvio começou a declinar, ele optou por se afastar do olhar público, interagindo apenas com aqueles mais próximos a ele. Carlos Alberto de Nóbrega, um amigo de longa data e colega de televisão, revelou que seu último contato com Sílvio foi em 2020, durante a cerimônia do Troféu Imprensa. Sílvio só falava com quem ele queria falar, compartilhou Carlos Alberto, observando que Sílvio se tornou mais privado nos seus últimos anos. Ele não recebia visitas e preferia viver em solidão, com apenas alguns escolhidos, como seu cabeleireiro Jassa e seu sobrinho, mantendo contato regular. A última visita de Jassa à casa de Sílvio ocorreu em fevereiro de 2024, pouco antes de sua saúde piorar consideravelmente. Sílvio optou por permanecer recluso, passando grande parte do tempo sentado no sofá, assistindo aos seus próprios programas de televisão e revivendo os momentos que o tornaram uma estrela. Seu sobrinho compartilhou que Sílvio frequentemente reassistia às suas transmissões passadas, talvez relembrando o incrível legado que construiu ao longo de décadas. Após o falecimento de Sílvio Santos, em agosto de 2024,
começaram a surgir detalhes sobre a equipe médica dedicada que cuidou do lendário apresentador durante seus últimos dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Uma das figuras-chave dessa equipe, o geriatra Dr. Victor Dornelas, compartilhou uma reflexão comovente sobre sua experiência ao trabalhar com o querido apresentador, lançando luz sobre os momentos intensos, mas profundamente significativos, que levaram ao seu falecimento. Em uma postagem comovente no Instagram, o Dr. Dornelas expressou sua gratidão à família Abravanel, que confiou a ele o cuidado de Silvio durante suas últimas semanas. "Cuidar de você foi o maior desafio e privilégio que já tive", escreveu. "As últimas semanas pareceram durar muito mais, tamanha a intensidade das emoções e o cuidado que proporcionamos. Foi incrivelmente emocionante ver o privilégio nos rostos de todos os envolvidos na rede de cuidados que criamos." O médico, então, focou no amor inabalável e na devoção demonstrados pela família de Silvio durante seu tempo no hospital. "O que foi ainda mais bonito do que isso", disse o doutor Dornelas, "foi ver o amor e a fé de sua família. Inabaláveis, intensos e verdadeiros. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que nos acolheu e nos permitiu praticar a medicina honesta e humana, sempre respeitando e preservando seu incrível legado." Um momento particularmente memorável ficou marcado para o médico: uma conversa com Silvio na noite de 19 de julho. "Nunca vou esquecer nossa longa conversa naquela noite quando você me perguntou por que eu não era casado", recordou. "Envergonhado, respondi que era casado com meus pacientes. Você riu muito disso e, como bônus, me deu mais uma lição valiosa. Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, Dr. Victor. Não se esqueça disso." A sabedoria simples dessas palavras ficou com ele. Um lembrete das prioridades de Silvio, apesar do trabalho árduo e da vida pública que levou. O Dr. Dornelas concluiu sua postagem oferecendo agradecimentos sinceros a todos os envolvidos no cuidado de Silvio. As palavras do médico tocaram muitos, com amigos e seguidores expressando sua admiração e respeito nos comentários. "Uau, que história! Parabéns pela sua dedicação", escreveu uma pessoa, enquanto outra comentou: "Que mensagem linda! E eu não poderia concordar mais com essa linda lição de que a família é muito importante." Outros elogiaram o médico pelo seu trabalho, humanidade e profissionalismo, com um seguidor afirmando: "Que linda homenagem! Como vocês dois foram sortudos por se terem naqueles momentos finais." Mas Silvio Santos nem sempre esteve com a melhor saúde. Em 1988, a saúde de Silvio começou a deteriorar-se quando ele começou a enfrentar problemas com suas cordas vocais. Sua voz, uma ferramenta poderosa em sua carreira, agora estava em risco. Preocupado, ele procurou tratamento médico nos Estados Unidos, onde passou 4 semanas sob cuidados intensivos. Isso não foi apenas um susto de saúde menor, foi algo sério. Além dos problemas vocais, Silvio teve que lidar com a descoberta de um tumor em sua pálpebra. Felizmente, após exames adicionais, o tumor foi confirmado como benigno, mas a incerteza ainda pairava sobre sua vida. O diagnóstico e os tratamentos subsequentes levaram Silvio a ficar fora do ar por um período prolongado, o que foi uma grande mudança em relação à sua habitual presença pública, cheia de energia. Durante esse período de ausência forçada, Silvio fez uma análise profunda sobre o futuro do programa Silvio Santos, seu amado programa de televisão, que foi um marco do entretenimento brasileiro durante anos. Ele sabia que, como todos os grandes artistas, não estaria por ali para sempre. Ele precisaria de alguém para continuar e carregar o legado do programa quando ele não pudesse mais. Essa percepção levou-o a uma das decisões mais ousadas de sua carreira. Silvio recorreu a um de seus protegidos de confiança, Gugu Liberato. Na época,
Gugu era uma estrela em ascensão no SBT, apresentando o Viva à Noite, mas havia sido recrutado pela Globo, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. Silvio, sempre o estrategista, não iria deixar escapar alguém com o potencial de Gugu. Ele fez uma proposta tão tentadora que Gugu não pôde recusar. Para selar o acordo, Silvio voou para o Rio de Janeiro, onde se encontrou pessoalmente com Roberto Marinho, dono da Globo, para negociar o retorno de Gugu ao SBT. Foi uma atitude que demonstrou o quanto Silvio estava determinado a garantir o futuro de seu programa icônico. A partir daquele momento, Silvio e Gugu compartilharam os holofotes, co-apresentando juntos o programa Silvio Santos. A química entre eles era inegável. Silvio trouxe seu humor característico e charme, enquanto Gugu trouxe sua energia juvenil e carisma. Juntos, apresentaram uma variedade de quadros, incluindo os favoritos do público como TV Animal, Passa ou Repassa e Corrida Maluca. A confiança de Silvio em Gugu valeu a pena, pois este se tornou um enorme sucesso aos domingos, eventualmente assumindo o comando do Domingo Legal. O programa de Gugu, que se tornou uma parte fundamental da televisão brasileira, permaneceu sob seu comando até 2009, quando ele deixou o SBT. Mas a base para o sucesso de Gugu aos domingos foi firmemente construída por Silvio, que percebeu desde cedo que o futuro da televisão brasileira dependia do cultivo de novos talentos. Enquanto o futuro profissional de Silvio estava sendo garantido, sua saúde pessoal continuava a ser uma preocupação. Mas o público, ansioso para ouvir de seu apresentador querido, logo teve a oportunidade de vê-lo de volta às telinhas. O dia 21 de fevereiro de 1988 foi um marco, pois Silvio fez seu retorno em uma edição especial do Show de Calouros. Foi mais do que uma simples transmissão de televisão. Foi um retorno triunfante. Silvio, ao vivo por 3 horas, enfrentou sua audiência com confiança e elegância, respondendo perguntas e desmentindo rumores que haviam se espalhado sobre sua saúde. Mais notavelmente, ele negou veementemente as alegações de que estivesse lutando contra o câncer ou a AIDS, um boato que havia causado grande preocupação. Mas não era apenas sobre silenciar as fofocas. A transmissão se tornou um momento emocional, especialmente quando Silvio recebeu uma homenagem de sua querida amiga Hebe Camargo. Hebe, uma personalidade lendária da televisão, entregou a Silvio o prestigiado troféu Imprensa de Melhor Apresentador de 1986. Nesse momento, Silvio se emocionou profundamente, não conseguindo conter as lágrimas ao receber o reconhecimento cheio de carinho. Foi um lembrete tocante do vínculo que Silvio compartilhava com o povo brasileiro e do imenso respeito que conquistou ao longo de sua carreira. Esse retorno às telinhas foi um testemunho da resiliência de Silvio, sua capacidade de se reerguer após adversidades e seu vínculo inabalável com seu público. Suas dificuldades de saúde em 1988 o forçaram a dar um passo atrás do foco principal por um tempo, mas também catalisaram sua compreensão da importância da sucessão. Ele sabia que seu legado precisava ser transmitido, e, ao fazer isso, preparou o terreno para o futuro do programa Silvio Santos, e, de fato, para o futuro da televisão brasileira. A vida pessoal de Silvio Santos foi, por muitos anos, um segredo cuidadosamente guardado. Nos primeiros dias de sua carreira televisiva, na década de 1960, não era do interesse de uma figura pública revelar detalhes pessoais como o estado civil, pois isso poderia diminuir o charme que atraía os fãs. Para manter sua vida privada fora dos holofotes, Silvio respondia brincando às perguntas sobre seu estado civil dizendo: "Minhas 8 esposas? Elas estão bem, obrigado." Essa resposta espirituosa ajudava a manter sua vida pessoal envolta em mistério. Na época, Silvio já era casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, ou Cidinha,
uma operadora de telefone que ele conheceu enquanto trabalhava na Rádio Nacional. A história de amor deles começou muito antes de Silvio se tornar um nome conhecido, e eles se casaram oficialmente em 15 de março de 1962. Por muitos anos, Cidinha permaneceu uma figura privada, e só em 1970 sua identidade se tornou pública. Descrita como reservada, mas determinada, Cidinha estava satisfeita em ficar fora dos holofotes, deixando Silvio ocupar o palco público. Apesar de seu perfil discreto, ela teve um papel significativo na vida pessoal dele. Juntos, Silvio e Cidinha tiveram duas filhas, Cíntia, nascida em 21 de dezembro de 1962, e Sílvia, nascida em 18 de abril de 1971, que foi adotada por eles. Mas a vida deles juntos não foi sem dificuldades. Na década de 1970, Cidinha foi diagnosticada com câncer no estômago, e apesar de passar por diversos tratamentos, ela faleceu em 22 de abril de 1977, deixando Silvio desolado. Após a perda de sua primeira esposa, a vida pessoal de Silvio continuou a ser um assunto de interesse público, mas ele logo encontrou o amor novamente com Iris Pássaro, com quem já o conhecia desde 1975, quando se encontraram em Guarujá. A amizade deles floresceu ao longo dos anos, e em 1981 casaram-se oficialmente na propriedade de Silvio. Com Iris, Silvio ampliou sua família, recebendo 4 filhas. Daniela, nascida em 11 de julho de 1976, Patrícia, nascida em 4 de outubro de 1977, Rebeca, nascida em 23 de dezembro de 1087, Ninetinta e 80, e Renata, nascida em 29 de março de 1985. No entanto, o casamento deles não foi sem desafios. Na década de 1990, o casal enfrentou uma crise no relacionamento. Iris revelou abertamente que o intenso ciúmes de Silvio colocou uma pressão sobre o vínculo deles. Isso levou a uma separação em 1992. Mas, apesar das diferenças, o casal conseguiu reconstruir a relação ao longo do tempo, reafirmando o compromisso um com o outro. O legado de Silvio Santos permanecerá para sempre gravado no coração de milhões. Seu charme, confiança e amor por seu público o tornaram um ícone que transcendeu gerações. Qual é o seu momento favorito de Silvio Santos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para nunca perder uma história sobre as lendas que moldaram o entretenimento. Obrigado por assistir.